Nando Moura é alguém que repercute discursos de ódio? Se isso é verdade, por que ele tem cada vez mais views e inscritos em seu canal? Será que Nando Moura não seria alguém que consegue transmitir suas ideias por meio do sentimento chamado indignação? E você, acha que Nando Moura sabe argumentar ou ele só fica xingando os outros? Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre argumentação, retórica, Nando Moura e sobre a raiva, essa emoção que tanto chama a atenção, essa emoção tão banalizada nos dias de hoje, mas ainda assim, uma das emoções mais capazes de conectar outras pessoas e de fazer com que elas aceitem o que você está falando. E uma das pessoas que eu conheço aqui na internet que tem uns discursos muitas vezes utilizando a emoção de raiva como pano de fundo, e eu não estou falando isso de forma banal ou pejorativa, é justamente o Nando Moura. E é sobre a argumentação dele que a gente vai falar aqui. Você acha que ele argumenta bem ou você acha que ele só vem aqui e fica xingando as outras pessoas? E eu torno a fazer a pergunta do começo do vídeo. Se ele fosse só um cara que fica xingando as pessoas a esmo, por que ele teria o tanto de visualização e apoio que ele tem no canal dele? Vamos olhar para a argumentação do Nando Moura com um pouco mais de atenção nesse vídeo, tá certo? E claro que, como sempre, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas comentadas aqui no canal. Dito isso, quem é Nando Moura? Nando Moura é um produtor musical e youtuber que coloca a sua opinião sobre pautas associadas à política, geralmente com um viés mais conservador. Mas o que chama a atenção mesmo ao longo dos seus anos aqui na plataforma são os momentos onde Nando Moura tece críticas de forma enfurecida sobre as mais variadas pessoas do YouTube. É dando depoimento pra capricho. Quando for coisa séria, você cala a boca, vai! Cala a boca! Você quer que eu faça brincadeira com dinossauro? Que eu quero que faça o quê, porra? Você é um desgraça! A raiva é um traço constante na apresentação do Nando Moura. Sempre temos a impressão de que ele tá meio da vida enquanto tá falando ali nos seus vídeos. Ou até mesmo esperamos que ele fique com raiva em dado momento do vídeo para ver como que ele vai xingar determinada pessoa. Mas muitas vezes é justamente quando ele xinga ou imita alguém que o seu público se conecta com o vídeo. E podemos ver que isso é verdade, pois o seu público repercute as frases ditas pelo Nando quando ele tá emputecido, por assim dizer. Termos como jovens dinâmicos, os jovens querem saber de tudo, os jovens são altamente dinâmicos, malacói e outros que tanto repercutiram após as falas do Nando Moura. Se as pessoas já sabem o que quer dizer malacói. Malacói do hebraico. Do hebraico. E também é muitas vezes pela forma irritada que ele fala que fica bem claro o argumento e a mensagem que ele tá querendo passar no vídeo. Mas daí surgem questões, não é mesmo? Se a raiva é uma emoção sedutora, isto é, se quando vemos alguém com raiva, geralmente também ficamos enraivecidos, não deveríamos então odiar o Nando Moura, justamente por ele falar com raiva em seus vídeos? Ele não deveria ser reduzido a um mero descontrolado que propaga discurso de ódio e perder a credibilidade e a atenção do grande público pela forma que ele fala? Então por que, em vez disso acontecer, Nando Moura ganha cada vez mais views, mais inscritos e principalmente apoio dos seus inscritos no seu canal? Você consegue ver o apoio pelo engajamento dele. As visualizações dele se mantêm, mesmo o número de inscritos dele não subindo tanto. Significa que o engajamento dele está alto, né? Pelo algoritmo do YouTube, a gente pode dizer isso. E aí, como você me explica então? Alguém que discursa nos seus vídeos utilizando a raiva muitas vezes na linguagem, não ser odiado, mas sim receber o apoio da própria audiência. Como que você explica isso? Isso tudo pode ser resumido numa frase. Raiva é a emoção mais sedutora de todas. Essa noção é apresentada inicialmente em Emotions Revealed e explica a função do engajamento social que a raiva, a emoção de raiva, possui, principalmente quando manifestada publicamente e sobre pautas associadas à injustiça e indignação. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você chama a pessoa toda pra prestar atenção. Uma merda como? Como é que você chama? E o que são muitos dos vídeos do Nando Moura, se não uma denúncia informal, ou por vezes um grande desabafo, voltados diretamente para a indignação, para o sentimento de injustiça. Lembrar aos outros o porquê eles deveriam estar fazendo algo melhor com as suas vidas em vez de fazer o que estão fazendo agora. Dar uma chacoalhada no público, né? Lembrar as outras pessoas do porquê elas deveriam estar fazendo algo de melhor com as suas vidas, em vez de estarem fazendo aquilo que elas estão fazendo agora, é uma ótima forma de, como diriam os mestres do marketing, aquecer a sua audiência e promover uma mudança de consciência. E isso o Nando Moura sabe fazer muito bem. E você pode até não gostar do Nando Moura, você pode virar pra mim e falar, não, eu não gosto dele, pra mim não dá, Nando Moura não dá, tarará. Mas é inegável que ele gera mudança de consciência nas pessoas que o acompanham e que o seu próprio público demonstra cada vez mais apoio e engajamento com ele. Você pode até ficar indignado e falar, meu Deus, como que alguém dá razão pra um Nando Moura, pra uma coisa que um Nando Moura fala? Mas se você deixar um pouco de lado
seus afetos e olhar a situação de forma racional, vai conseguir entender como Nando Moura consegue usar justamente as emoções das pessoas que o ouvem para ganhar a aceitação delas. Eu vou te mostrar agora como que ele faz isso. Vamos lembrar o básico: o que gera a aceitação de um discurso pelo grande público. Ou seja, por que a gente concorda e aceita o que alguém fala? De acordo com Aristóteles e seu tratado sobre a retórica clássica, um bom discurso, um discurso que realmente convence a maioria das pessoas que ele escuta, possui 3 elementos fortíssimos: ethos, patos e logos. Cada um desses elementos representa uma coisa diferente. Ethos diz respeito à imagem ou à figura daquele orador. Por exemplo, se alguém prega uma ideia e vive de acordo com aquela ideia, ela tem muito ethos. Ela demonstra credibilidade com a sua própria vida naquilo que fala. Ethos também é a autoridade daquele orador, os seus títulos, prêmios, formações e similares que conferem a ele um lugar especial para falar sobre aquele tema. Patos, por sua vez, diz respeito à emoção e aos sentimentos contidos no discurso de alguém. É a capacidade de tocar as pessoas, emocionalmente dizendo, com a sua argumentação. Quando alguém se comunica e em certo momento de suas palavras nós sentimos aquele arrepio, aquele calor no peito ou um sentimento de felicidade com uma vontade de gargalhar, é a manifestação clara do patos. Por fim, nós temos o logos, que é a razão que se apresenta nos argumentos escolhidos pelo orador. Quando alguém apresenta várias ideias, pesquisas, referências bibliográficas, cita autores e faz tudo isso de forma concatenada e racional e, por fim, ainda termina sua tese numa conclusão justificada pela lógica, podemos dizer que essa pessoa demonstrou o uso de logos em sua argumentação. Então, ethos, patos e logos são elementos presentes nos discursos persuasivos nos últimos 2000 anos, que é mais ou menos ali o período no qual a retórica começou a ser estudada de forma séria, né? Como a arte de falar de forma persuasiva. E o que toda essa estrutura retórica tem a ver com o Nando Moura? Vamos pensar em cada vídeo do Nando Moura como sendo um discurso. Se você prestar atenção na forma que ele fala nos vídeos ali, do começo ao fim, vai perceber que a estrutura retórica clássica está ali. Você tem ethos, patos e logos ali nos vídeos do Nando Moura. Embora a abordagem dele possa ser considerada polarizada politicamente, é engraçado ver todos esses comunistinhas que fizeram o L, né? Ele demonstra, assim, um uso habilidoso desses elementos retóricos, o que contribui para a persuasão efetiva do que ele está falando. E uma das formas que você percebe isso é, por exemplo, se você assistir um vídeo do Nando Moura até o final, mesmo que você não concorde com a tese que ele está defendendo, ao final do vídeo ou em momentos específicos do vídeo, você vai olhar e falar, faz sentido o que ele está falando. Sim, isso aqui faz sentido. Eu estou jogando Zelda. Olha só aqui, já estou em cima do castelo, meu irmão, com 4 coração cheio, Zelda Tears of the King. E conforme eu vou jogando, eu vou me lembrando o quão canalha e sem vergonha é uma empresa como a Nintendo. É só o que ele fala. Custava vocês terem dublado esta merda aqui, já que vendem um jogo a quase R$400? Mesmo quando ele fala com um tom mais crítico e ácido para sustentar as opiniões, ele ainda assim demonstra o uso do ethos, principalmente do pathos, né, da emoção, apelando muitas vezes para a emoção de indignação, de inconformismo, de injustiça. E são momentos assim no vídeo dele que você olha e fala, caramba, velho, faz sentido mesmo o que ele tá falando. E deixando claro que eu não tô dizendo que eu concordo com tudo que o Nando Moura fala, que eu discordo de tudo que ele fala, não é isso. O que eu estou dizendo é sobre a estrutura retórica, quando você consegue convencer pessoas por meio da sua estrutura argumentativa. Você pode até não concordar com o Nando Moura, mas a estrutura está ali. Ele demonstra os 3 elementos, o ethos, o patos e o logos, o que inclusive é um possível indicador de que o Nando Moura ou é uma pessoa que lê muito ou que leu muito no passado. Porque geralmente quanto mais a gente lê, maior é o nosso arcabouço de palavras e até mesmo o nosso conteúdo imagético. E como a maioria dos discursos vem da nossa capacidade imagética, a gente vai conseguir apresentar um ethos muito bacana, né? Uma credibilidade na nossa imagem, a gente vai conseguir apresentar um logos que faça sentido e vai conseguir tocar ali no pathos, na emoção das pessoas. O que vai na contramão de muito discurso que você vê na internet hoje. A galera foca extremamente no emocional, apenas no pathos, a pessoa quer falar só de emoção. E isso acontece com qualquer pessoa, tá? Não é só pessoas que eu olho na internet que eu concordo com a argumentação. Não, essas pessoas que eu concordo e as que eu discordo também focam hoje na narrativa emocionada, numa narrativa pautada pelo sentimentalismo. E isso não é uma boa retórica, não é uma retórica que gera apoio, não gera engajamento com
com o seu público e muito menos o convencimento do seu público. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de ter assistido um grande debate, um Monkey Debate que aconteceu, onde a pauta era politicamente correto. De um lado estava o Jordan Peterson, o Stephen Fry, contra o politicamente correto, e do outro lado estava o Michael Dyson e a Michelle Goldberg. E em dado momento, o Michael Dyson, que estava ali do lado que defendia o politicamente correto junto com a Michelle Goldberg, começou a fazer uma argumentação mais ou menos no início do debate e ele apresentou os 3 pontos, o ethos, o pathos e o logos. Veja bem, eu discordo bastante do politicamente correto, principalmente desse patrulhamento ideológico que acontece. Mas em dado momento a argumentação do Dyson foi tão boa, tão bem concatenada, as ideias que ele apresentou fizeram tanto sentido, ele colocou uma credibilidade muito grande no discurso dele e, por fim, ele trouxe uma emoção, jogou uma bomba emocional tão forte que eu naquele momento parei e falei, poxa, olha só, esse cara é muito bom. E aí, vendo aquele discurso, eu pensei o quanto que a gente, nós, no dia a dia, perdemos por não saber utilizar nossa retórica. Por não saber utilizar uma estrutura argumentativa capaz de convencer as outras pessoas. Porque olha só o poder da argumentação, nesse caso, por exemplo, do Dyson. Ele estava falando para mim, eu na condição de público, sobre um tema que eu sabidamente já discordava. E ainda assim, quase como se ele fosse um ilusionista, conseguiu conduzir a argumentação numa cinética tão contagiante que no final, quando ele jogou o argumento de apelo emocional, aquilo bateu em mim como uma bomba de surpresa e me fez momentaneamente simpatizar com ele e baixar as minhas fortalezas críticas para aquilo que ele estava falando, mesmo eu sendo contra aquilo que ele estava falando. Você vê como é o poder da argumentação. Poxa, retórica é algo que é estudado há mais de 2000 anos. É a mesma estrutura há mais de 2000 anos. Foi utilizada na Grécia Antiga, que é utilizada hoje por um Michael Dyson, por um Jordan Peterson. Diga-se de passagem, é um grande contra-argumentador. São pessoas que, quando começam a falar, convencem a gente daquilo que elas estão falando. Porque, como diria Schopenhauer, você pode convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Você não precisa, inclusive, nem estar com a razão. Basta saber estruturar a sua argumentação. Nos últimos anos, inclusive, eu estudei muito a retórica para conseguir dominar a minha argumentação e ensinar pessoas a argumentar melhor. E nisso eu criei um treinamento chamado ALC, no qual eu ensinei mais de 37 mil pessoas. E se você hoje quer mudar a sua retórica e aprender a convencer muito mais rápido as pessoas daquilo que você está falando, dá uma olhada no ALC, vai se informar sobre o que é o treinamento que eu desenvolvi, o ALC. Garanto que se você estudar isso a sério, sua comunicação nunca mais vai ser a mesma. E muito menos as pessoas ao seu redor vão te olhar da mesma forma. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, vai lá se informar sobre o ALC, tá certo? Continuando aqui então, o que você vê na internet hoje em dia é uma argumentação muito pautada no emocional. A pessoa fica lá apenas batendo no pathos, na emoção, tá lá espancando o pathos Donalds, e a argumentação que é bom nada, não convence, incomoda. Se você olha a argumentação da pessoa voltada para emoção, parece uma criancinha manhosa. Ah, eu gosto desse ponto. Por quê? Não, porque essa é a minha verdade. Pode não ser a sua verdade, mas é a minha verdade. Que diabo é isso? Como diria ali São Tomás de Aquino, uma coisa é verdade e automaticamente ela não pode ser mentira. Você vai discursar, se você vai debater, você tem que conseguir convencer a pessoa de que a verdade existe, é apenas uma, e de que o ponto que você está falando é de um ponto, de um local onde as afirmações são verdadeiras. E não focar apenas na emoção. Saber utilizar o logos, Hoje o pessoal foca muito na emoção, por isso que os discursos ficam idiotas, A pessoa vai lá e fala, não, mas eu me sinto bem com isso, não, mas eu me sinto bem com aquilo. Eu já falei mais de uma vez aqui no canal como que as nossas emoções não são bons indicadores daquilo que a gente vai fazer. Você pode sentir boas emoções por uma coisa que vai te prejudicar, como por exemplo uma alimentação desregrada ou uma dieta baseada em açúcar e gordura. É muito satisfatório, traz sensações positivas comer açúcar, mas aquilo vai acabar com a tua saúde física, com a sua saúde psicológica, a sua atenção, enfim. E coisas que você não gosta, que trazem sensações ruins, podem te ajudar, como por exemplo, tomar uma injeção de bezetacil, um negócio que dói, é incômodo, só de pensar nisso você já fica ruim. Porém, se você estiver doente, tomar uma injeção de bezetacil, por mais ruim que seja emocionalmente, vai fazer bem para tua vida, naquele momento, naquele contexto. Então, sair da emoção é hoje, de fato, difícil. Argumentar com uma pessoa sem ficar bombardeando ela com argumentos meramente emocionais é difícil. Não é todo mundo que faz isso não, cara. E no caso do Nando Moura, ele consegue em vários momentos dos seus vídeos apresentar os 3 pilares retóricos. Ele demonstra o logos, quando traz as suas argumentações com base em notícias e fatos que realmente ocorreram, ele amarra tudo isso de forma lógica. Ele se apresenta com o ethos, a imagem dele, a figura de credibilidade dele, com base na bagagem da vida dele, por ter conversado também e interagido de perto com figuras políticas, como por exemplo o ex-presidente do Brasil, o Bolsonaro, como por exemplo o ex-deputado Arthur Duval, e por isso ele consegue justificar que a imagem dele, a figura dele, permite ele dar opiniões mais verdadeiras, porque ele estava perto dessas pessoas. E claro que ele aposta muito no uso do ethos, da emoção, seja fazendo imitações com sotaques ou vozes diferentes para apelar para o riso e para a gargalhada. Eu só queria dizer que esse negócio de boicotar a Disney é ridículo.
ridículo! Seja falando de forma mais enérgica, apelando para o sentimento de indignação ou de injustiça. 22 anos estudando música, 22 anos estudando música, e essa aqui é que é música, né? Essa merda que você acabou de ver que é música! Ou até mesmo falando mais sério, despertando emoções de medo e preocupação. Então, a situação no país, você vê que ela, no mínimo, é caótica, não é verdade? Ele usa o ethos como complemento da sua argumentação. E por isso elas geram empatia em quem lhe acompanha e, consequentemente, ele obtém a aceitação do público. Um erro que você não pode cometer, que o Nando Moura muitas vezes não comete, é utilizar o ethos, a emoção, como um primeiro ponto argumentativo. Se eu trago para você a emoção de início, se a minha argumentação eu vou começar ela, e eu já começo trazendo emoção e depois eu trago a lógica, isso não vai fazer muito sentido. Principalmente se eu começar na emoção e me manter na emoção ali até o final do vídeo. Agora, se eu começo com você apresentando o ethos, né, a figura, a credibilidade que eu tenho, a minha bagagem, o meu background para estar falando tudo isso. Se eu apresento o meu logos, as imagens, notícias, informações, pesquisas, e por fim eu termino fazendo um apelo forte na emoção, um apelo forte ao ethos, aí a minha argumentação não é falaciosa. Aí sim o meu apelo à emoção faz sentido. E claro que a emoção mais escolhida pelo Nando Moura na maioria dos casos é a raiva. Como eu disse, né, em Emotions Reviewed, a gente é apresentado ao conceito da raiva como sendo a emoção mais sedutora de todas. Sedutora em qual sentido? De seduzir, de atrair pessoas para ela. Quando você fica com raiva, quando você chega no ambiente e você está com raiva, as pessoas ao seu redor ficam com raiva muito mais fácil, né? A gente vê uma pessoa irritada, acaba irritando a gente por tabela. Agora, quando eu uso a raiva na minha argumentação, eu consigo deixar o meu discurso bem claro por meio da lógica, por meio da razão, e eu coloco uma pitada de raiva no discurso, eu consigo fazer com que você que está vendo meu vídeo sinta a mesma raiva que eu estou sentindo desse mesmo assunto que eu estou te apresentando. E é isso que o Nando Moura faz muitas vezes. Ele traz ali a raiva como um complemento emocional, conseguindo gerar essa conexão empática para que as pessoas sintam a mesma raiva que ele sente, a mesma indignação, a mesma sensação de injustiça que ele sente pelos assuntos que ele está trazendo ali para o público. Então perceba que existe uma grande diferença entre você vir e vomitar ali discurso de ódio e apenas raiva por ela mesma, e você trazer uma argumentação, concatenação lógica, né, argumentativa, fatos e dados, enfim, você trazer um ethos, né, uma figura que justifica aquilo que você está falando e, por fim, você terminar polvilhando a sua narrativa com ethos, com a emoção. E no caso da raiva, vai fazer muito sentido, porque é uma emoção que é muito forte. É difícil não ficar com raiva, não ficar indignado quando alguém apresenta algo pra gente que nos gera a sensação de injustiça. É muito difícil não se indignar. Especialmente nas camadas da raiva, né? A gente tem o The Atlas of Emotions, do Ekman, que vai falar sobre as subcamadas emocionais, e uma das camadas da raiva é justamente a sensação de injustiça, que é uma das camadas mais fortes, né? É difícil você conter, não ter uma reação quando alguém te apresenta uma sensação de injustiça. E quando essa apresentação é feita de forma lógica, né? Quando você traz uma argumentação inicial e por fim você bate na emoção, é aí que você tem grande sucesso. Então já fica essa anotação, essa dica para sua vida. Vai argumentar, vai defender um ponto, vai defender uma tese. Trabalhe primeiramente na figura que você quer construir, na sua bagagem, na sua certificação, em algo que você possa dizer que te credibiliza a falar sobre aquilo. Trabalhe no seu argumento, reúna dados, notícias, fontes, pesquisas, autores, enfim, reúna essas informações e, por fim, não deixe de bater forte na emoção. Se você conseguir bater na emoção de indignação, é muito mais fácil para gerar um aceite do público de forma muito mais rápida, que é justamente o que o Nando Moura faz na maioria dos seus vídeos. Bom, pessoal, essa então foi a minha apresentação sobre a retórica, né, a argumentação do Nando Moura. Eu quero saber se você concorda com o que eu falei, se você acha que o Nando Moura não argumenta bem coisa alguma, ou se você acha que ele argumenta muito bem. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Não deixe também de curtir esse vídeo para receber mais conteúdos como esse, para mudar a sua comunicação, para ir melhorando a sua argumentação. E claro, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que argumenta muito bem, mas que poderia argumentar ainda melhor se soubesse dominar a estrutura narrativa. Porque essa pessoa joga apenas emoção em você, ela está sendo apenas uma pessoa sentimental e não uma pessoa argumentativa, tá certo? Manda esse vídeo então para essa pessoa, vai ajudar bastante ela. Não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.